Boa noite, eu sou Rafael Agra e vou dar continuidade na série sobre juros futuros. E hoje eu vou falar alguns acontecimentos que aconteceram hoje, em especial a fala do Stuberger, como repercutiu, e como a arbitragem pode te ajudar nesses momentos, como pode te proteger, tá? Bom, então, primeira coisa, quem não sabe quem é o Stuberger, que eu apelidei, que ele é apelidado, na verdade, de Stuba, chamam de Rei do Condado, é o maior gestor do Brasil que já existiu, com maior rentabilidade, e ele é conhecido por fazer trades no mercado de juros conhecer muito sobre o mercado de juros. Enfim, acho que as maiores tacadas do Fundo Verde foram no mercado de juros. E ele ontem deu uma declaração que fez preço no mercado. Na verdade, quando ele começa a falar, o mercado de juros para escutar. Essa é a lição que fica. E aí eu trago um ponto de atenção que é o mercado de juros. Você tem que ficar ligado nos dados econômicos de uma forma geral, internos e externos, tudo que pode mexer nos juros. E também tem algumas falas do Banco Central, do Roberto Campos, enfim. E agora do Stuberg também pode mexer no mercado. Tá, então, o que aconteceu? Ele ontem deu uma entrevista falando que achava que a inflação é, iria surpreender em 2021. Os juros vai ficar acima do que o mercado e o Banco Central prevê. E basicamente o que aconteceu foi, o mercado fez uma corrida, um rally aí no julho de 2022 e no janeiro de 2023. Então dá para ver que eles subiram bem mais do que os demais. Só para você ter uma ideia, o Faca 23 aqui fechou 7 pontos acima da abertura, enquanto o Faca 22 um ponto só, meio ponto na verdade. O 25 estável. Enfim, então o mercado escutou e não quis pagar para ver. Acho que muita gente estopando posição, ou então, enfim, tomando mesmo, acreditando no rei do condado. Bom, e aí eu trago o trade do Stuba, que eu apelidei, né? Que basicamente é o seguinte. Bom, ontem, se você for ver o spread, ele fechou do 23 com 22, fala assim, eu acredito no Stuberger, eu acho que, de fato, o janeiro 23 está barato, e eu quero fazer um trade porque eu vi que o mercado está colocando um prêmio muito baixo entre janeiro 22 e janeiro 23. O que você tem que fazer na prática, na verdade, você tem que olhar a curva, bater a curva e ver se faz sentido aquele aumento de juros naquele dado período. Então você bate lá e você vai ver e falar, pô, o mercado está prevendo que vai ter, sei lá, 1% só de aumento. Estou falando um número qualquer, tá? Entre janeiro 22 e janeiro 23, eu acho pouco e eu acho o Stuberger o cara, então eu vou seguir ele lá. E aí você vê que o spread do 23 com 22 está 1,43. E aí, no dia seguinte, você não conseguiu fazer o trade na hora que ele falou, você não sabia o que estava acontecendo. Eu mesmo, na verdade, não estava nem mais tradando, depois eu vi só o faca 23 subindo bastante, eu não entendi direito. Eu imaginei que tinha saído, eu achei que fosse o Banco Central falando alguma coisa, que o Roberto Campos estava, enfim, tinha agenda lá e eu achava que eles estavam falando, às vezes acontece. E eles falaram alguma coisa, o mercado correu na mesma hora e você não sabe nem o que aconteceu. Então tem que ficar ligado nessa agenda aí do Banco Central. E aí, mas aí você não conseguiu ver, você não conseguiu fazer o trade no dia anterior, você vai lá pro dia seguinte e fala, eu vou pegar agora, eu acho que vai ter um bocado de play estopando ainda o 23, que tá, o cara está vendido, e eu quero entrar junto porque o Stuberg é o cara. E eu acho que esse spread está muito espremido aí do 23 com 22. Eu vou comprar o 23 e vender o 22. E aí o mercado abre, o mercado na abertura aqui você vê que o 23 está carregado, e você fala assim, eu vou tomar. O spread está em 1,46. Você fala, vou tomar mesmo assim, porque eu acho olha isso aqui, ele veio de 1,82 para 1,40, enfim. Ele caiu bastante com esse flattening da curva e eu acho que tem muito para inclinar, porque o 23 está barato. Eu quero comprar o 23 e vender o 22. Aí você compra lá, você paga para ver no spread 20, no spread de 1,46, tá? Então você vai comprar aqui o faca 23, vai vender o 22. E aí, bom, basicamente a primeira coisa que você tem que fazer é ver o PV01, ou seja, quanto é o valor que vai
de cada ponto deles. E aí você vê lá que você tem que fazer uma relação de 2 para 1, ou seja, você tem que vender 2 lotes do faca 22 para um lote do faca 23. Eu estou fazendo aqui com lote de 4 e 2 para depois vocês vão ver qual é meu ponto aqui. Então, basicamente, você vê que para você ficar com o PV01 zerado, ou seja, você vai ficar travado na curva, você vai ter que vender 4 lotes do 22 e comprar 2 lotes do 23. Sua exposição vai ser de menos 16. Ou seja, você vai ficar com algum viés negativo de queda ali. A cada ponto que a curva se descer todo em bloco, você ganha 16. Se subir, você perde R$ 16. Se ela ficar com spread, se ela ficar com spread neutro, isso, né? Se não mexer. Só que aí você entrou no trade, você viu que, fala, putz, esse trade eu acho que não vai ser uma boa porque entrei aqui, mas eu tô vendo que, pô, já abriu com um gap enorme o 23 que eu tô comprado. 4,50, bateu no 4,50 e tá segurando ali. Bateu exatamente no pivot point lá que você tinha falado, que segura. 4,50 é um número que psicologicamente enfim, no mercado de juros é bem relevante, né? 4,50, 5, o bola geralmente é bem relevante. E aí seguro lá, você fala assim, pô, tô mal comprado, tô com medo e tal. Seu spread lá era 1,46. Bom, e aí você tem duas formas de tocar esse trade se realmente você achar que você está mal comprado, você está com algum receio desse spread diminuir, porque você vai perder dinheiro ali se o spread for para 1,39, enfim, se cair de 1,46, se cair, né? Bom, você tem duas formas de você tocar esse trade aí para que, se você acha que vai cair em bloco ou se você acha que seu spread pode dar ruim. Você acha que você está mal comprado lá. O primeiro deles é você vai reduzir sua mão comprada, tá? Então você está comprado 2 lotes do faca 23, você está vendido em 4 lotes do faca 22. Você vai reduzir sua mão comprada do faca 23 e você vai ficar vendido menos 4 aqui do faca 22 em R$ 191, 193. E você vai ficar comprado em 80, ou seja, sua exposição vai ser menos 104. O que é que eu estou querendo falar com isso? Que, mesmo que você continue esse trade dessa forma, se cair, como você acha ali que você tá gapado, está mal comprado, você acha que vai cair, você está continuando no trade de inclinação da curva, mas você está com exposição negativa ou exposição vendida de R$ 106. Se a curva cair em bloco, você vai ganhar R$ 106 a cada ponto. E se o spread permanecer neutro, você só vai ganhar esses R$ 104 a cada ponto. E aí, a outra forma que você pode fazer é aumentar a mão vendida, tá? Você fala assim, não quero, eu acho que é melhor que eu vender mais o faca 22, não quero vender os meus 23. Enfim, você vai lá e aumenta, você vende mais um pouco aqui do faca 22. Lembrando que esse trade é um pouco mais arriscado, porque se continuar subindo e seu spread não ficar alterado, você vai perder dinheiro aqui. Mas você vai ficar mais vendido no faca 22. Se cair, você vai estar com exposição vendida de menos R$ 64. Bom, meu ponto, na verdade, é assim, quando você compra um spread, se você não está muito seguro da posição, você não quer tomar seco, você tem algumas formas de você tocar o trade, mesmo que o trade vá contra você. Tá? Você estava aqui numa posição que você achou que entrou no trade porque você queria pegar, você achou que os players estavam estopando, que o spread ia continuar subindo, só que você vê que o mercado está virando contra você. Você tem algumas formas aqui de você ou reduzir a mão comprada, ou aumentar a mão vendida, para você ir tocando o trade que mesmo que você esteja do lado errado, você consegue reverter ali sua posição. E aí depois eu trago um outro benefício aqui, que é, mesmo que você tivesse errado, esse trade, se você tivesse feito, na verdade, você tinha ganho, esse spread chegou a bater 1,50, tá? Mas foi bem rápido, logo no começo do dia ali, naquela trocação lá no começo do dia, tinha play stopando de fato, e aí deu 1,50. Mas você não saiu, você tinha comprado a 1,46, se você for estopar de fato, você vai tomar 1,5
pontos só nesse spread. Ou seja, você tinha um ganho grande aí que você poderia ter se realmente o negócio começasse a desandar. E você teve enfim, 1,5 pontos aí de stop, uma relação de risco e retorno boa, tá? Bom, e aí eu trago alguns pontos aqui do gráfico fluxo, enfim, e stop de 5 bi que eu falei. Bom, na verdade aqui é só para trazer um pouco de quem gosta de tradar seco. Dias que são muito voláteis, como hoje no começo do dia foi, eu vou a seco mesmo porque dá para ver o fluxo, enfim, eu estou acostumado com o fluxo do DI, eu acho que dá para tomar seco e, enfim, e abrindo com um gap desse aqui, retorno à média, tá numa tendência no diário de baixa, por mais que as notícias ali fossem realmente preocupantes, enfim, dava para ver pelo fluxo que dava para você vender tranquilo. Bom, abriu com gap de 8, então alguns pontos aqui que dava para você tocar o trade a seco, né? Bom, abriu com gap de 8 pontos, olha o gapão aqui no gráfico de 30 minutos, esse é um gráfico que eu gosto de ver também. Durante o dia eu fico vendo o Renko, mas eu tenho também uma tela com esse gráfico aqui de 30 minutos. No diário eu dou uma olhada antes do dia sempre para saber mais ou menos como tá. Outro ponto, segurou no 4,50. 4,50, como eu falei, é um ponto para os juros importante, porque os bolas ali são bem importantes para os juros. E aí, vindo para o gráfico de Renko, que eu gosto, abriu com gap enorme, veio aqui testar o 4,50. Eu não venderia logo de cara aqui na primeira, porque às vezes o mercado de juros, ele, quando tem stop grande mesmo, falam que a porta é pequena, né? Muito player grande, muito comprado, vendendo, ou enfim, ou fazendo inverso, e de fato pode correr muito. Então eu não venderia logo de cara aqui, não pagaria para ver, porque você pode tomar um stop de bobeira. Mas no segundo toque aqui, ó, e aí tem o pivot point que eu tinha falado em outro vídeo, que eu deixo aqui para ter um referencial, e eu vou depois entrar nesse indicador. Não é nenhum santo grau nem nada, mas é um referencial bom, ele tende a respeitar, é um ponto ali é um oscilador, na verdade, que dá para você ver mais ou menos quanto oscilou e tal, enfim, tende a respeitar. E aí no segundo toque aqui no 4,50, pode ver que eu deixo de FR aqui só para ver como é que estão os vendedores e os compradores. Dá para ver que os vendedores perderam, os compradores perderam bastante espaço aqui no segundo toque. No fluxo daria para ver tranquilamente também. Eu fiz essa venda aqui a seco. E aí ele veio para baixo, veio testar o outro pivot point aqui embaixo. Aqui daria também para comprar pelo fluxo e por, assim, teoricamente você está a favor da tendência. Apesar de que esses trades assim, quando abre muito gapado, tem um trade de retorno à média que é bem famoso aí, que de fato é muito assertivo. E aí outro ponto foi, depois ele veio aqui, testou o pivot point aqui embaixo, voltou e de novo veio testar o 4,50. E aí você vê os caras tomando muito, olha isso aqui, tomando, 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 isso aqui é agressão compradora, volume de agressão compradora, tomando, tomando, tomando. Se o preço não mexe, é porque está tendo absorção. Se você está vendo fluxo, você está vendo ali o times in trade, você está vendo quem está tomando, quem tá batendo, você consegue ver bem. Mas se você não está, até pelo esse gráfico daria para ver. E aí, de fato, respeitou o 4,50 aqui, venda. Não tem muito o que contestar. Olha a absorção disso aqui. Se isso aqui não fez o preço subir, é porque estão segurando passivamente. E aí eu trago o stop de 5 bi. É uma brincadeira, na verdade, não dá para saber se é um stop ou não. Mas só para vocês terem uma ideia de como o fluxo funciona no mercado de juros, o volume disso, o quanto é grande, né? Isso aqui é uma brincadeira, na verdade, que eu quis falar, mas era uma corretora aqui, que eu não quis botar o nome, mas enfim, algum player por essa corretora que comprou 50 mil contratos e dava para ver muito bem aqui, principalmente nessa pernada aqui, dava para ver muito tranquilo, ele comprando, tomando a mercado e tomando assim, tomando 5, chegou a tomar acho que 10 ou 13 mil contratos a mercado. Se você somar isso aqui, cada um
100 mil reais, como eu tinha falado, lógico que na data de vencimento. Então o cara tomou 5 bi, que não é bem 5 bi, mas enfim, quase isso, a mercado praticamente na abertura já. E aí, assim, no mercado de juros, às vezes ele está travando contraponto, às vezes ele pode estar fazendo N coisas. Mas pareceu um movimento de stop, porque ele estava tomando com muita urgência. Enfim. E aí, para quem acha que fluxo não funciona, dá para ver que logo depois que ele parou isso aqui, o mercado só caiu e não tinha ninguém mais para defender compra. Só esse play aqui que foi tomando, tomando, tomando e foi isso. Então, bom, então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Meu recado aí para os traders de DI, fiquem sempre de olho aí na agenda, e às vezes alguém fala alguma coisa que pode ser bem relevante para o mercado de juros. Dessa vez foi o rei do condado, ou Stuba, então tem mais a que fazer preço mesmo. E levar no stop aí, parece de gringo, viu? Parece ser de gringo, um stopzinho grande. Beleza? Um abraço. Se vocês curtiram, curte aqui o canal, compartilha com quem você gosta, com quem você acha que pode gostar do vídeo. E é isso. Valeu, abraço.